Oi, eu sou Bruno Calado, engenheiro civil, e hoje eu estou trazendo aqui algumas perguntas na área do mercado de engenharia civil que foram feitas durante esse tempo através das nossas redes sociais. Pessoas com dúvida, com perguntas, e aí hoje a gente está aqui para responder essas perguntas de uma forma um pouco mais clara, dando algumas dicas importantes. Então, se você tem algum amigo que está interessado em saber algo, encaminha esse vídeo para ele, não esquece de curtir, fala do nosso canal, para que eles possam seguir o nosso canal. Isso vai fortalecer e vai fazer esses vídeos chegar a mais pessoas. Isso é muito importante quando a gente tenta ajudar as pessoas, tá? Primeira pergunta que a gente recebeu, né? Como seria o mercado, como está, né, o mercado de trabalho nos Estados Unidos? O mercado de trabalho aqui, ele é muito aquecido. Então, a gente vai na rua, a gente anda pela rua e a gente vê vários lugares que estão sempre contratando, com vagas abertas e contratando. Então é uma economia bastante aquecida, é um mercado que roda, a questão imobiliária é muito agressiva, então em vários lugares da cidade a gente vê construções de edifícios, construções comerciais, construções de loteamento, investimento pesado na área de infraestrutura, expansão de rodovias, então é uma dinâmica que não para, expansão de aeroporto, então o aeroporto termina uma expansão, já está começando outra, então é uma agressividade de crescimento econômico muito grande. Então, o mercado dos Estados Unidos, ele é um mercado bastante aquecido, tá? Como seria a construção civil nos Estados Unidos? A construção civil, eu dividi aqui para responder melhor isso em duas partes. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei um pouco num dos vídeos anteriores sobre essa questão da engenharia civil, que a gente pode trabalhar aqui na área de construção ou na área de projetos, vamos dizer assim. Eles chamam aqui a área de construction e a área de engineering, que é a parte mais técnica, vamos dizer assim, a parte de engenharia, projetos, elétrico, hidráulico, estrutural, e a parte de construção, que é a parte de campo, né, de você controlar as construções de campo. Então eu separei aqui em duas partes, a parte de construção e a parte de engenharia focada no que eu trabalho, que também houveram perguntas de como é que está a engenharia estrutural nos Estados Unidos, como é essa parte de inspeção predial, que é o que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, tá? Então vou falar um pouquinho primeiro dessa parte de construção. Então a construção, como eu falei num dos vídeos anteriores, se você não assistiu, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você clicar e dar uma olhada lá, porque é interessante o que foi dito nesse vídeo anterior, tá? Então a parte de construção civil, você pode trabalhar aqui sem ter a licença de engenheiro, tá? Em alguns cargos, em algumas posições, você tem essa possibilidade que eu falei no vídeo anterior. Então a gente tem o Project Manager, que seria uma vaga, por exemplo, que é bastante preenchida por diversos profissionais, não necessariamente precisa ser engenheiro civil, mas você precisa saber, né, controlar e gerenciar um projeto. Seja essa parte ela é mais de escritório, mas também pode ter alguma perna, vamos dizer assim, de campo. Então a pessoa que vai ter responsável por cronograma, por compra de material, por fazer essa logística funcionar na obra, e com isso vai dar o suporte no campo, né? Fazer as informações chegarem tudo no campo. Né? Afinal, se a gente não tiver esse suporte, fica difícil de rodar uma construção, né, no dia a dia. Então, o Project Manager é mais para você que tem assim, eu tenho mais perfil de escritório, eu tenho mais um perfil de planejamento, eu tenho mais um perfil de números, de trabalhar com planilhas, de analisar resultados. Então, essa é a figura do Project Manager, tá? E você tem também a parte do Construction Manager, que você vai fazer o gerenciamento da construção. Essa figura, esse profissional, ele já é aquele profissional que vai ficar mais no campo, ele é aquele profissional que ele pode administrar mais de uma obra, é aquele profissional que ele vai receber, de repente, vai ter reuniões com o Project Manager, que vão tomar decisões em conjunto, e a partir daí quem executa no campo é o Construction Manager. E o Project Manager é uma figura que ele vai ficar ali mais ou menos que trabalhando em paralelo com o Construction Manager, mas eles estão trabalhando em linha conjunto para fazer a dinâmica funcionar, tá? Além dessa questão do Construction Manager, a gente tem também a figura do superintendente, que é a pessoa que fica fixa na obra. Essa figura, essa posição, essa pessoa, ela não sai da obra. Ela fica lá, ela controla a equipe, ela controla o cronograma, ela fica controlando qualidade de serviço, e abaixo dela você tem toda a equipe de campo, né, que a gente chama aqui de crew. Então, todas essas pessoas elas vão reportar para o superintendente reporta para o Construction Manager, e o Construction Manager reporta para o Project Manager. Geralmente é assim a linha que funciona, tá? Mas pode não existir a figura do Construction Manager. Você pode ser um cara bom, uma pessoa boa de construção, para ser um Construction Manager, mas você tem uma abertura grande, uma possibilidade de pegar uma vaga como Project Manager. Então isso não vai atrapalhar, né? Isso aí vai somar, porque você vai ter a visão de campo trazendo para a visão de escritório, e isso vai trazer um controle melhor no final, tá? Então essa é mais ou menos a cadeia que funcionaria de campo e de serviço, vamos dizer assim, de campo aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de construção. E isso vai desde construção residencial, construção comercial, infraestrutura, enfim. Geralmente essa é uma cadeia que funciona aqui, que roda dessa forma aqui nos Estados Unidos, tá? E indo para o lado da engenharia, falando um pouco da engenharia estrutural e da área de inspeções, né, diagnóstica, que é o que eu trabalho aqui também. Então,
A engenharia estrutural, assim como também a parte de campo, assim como é a visão americana, eles são muito específicos. Então você tem um engenheiro estrutural que ele pode ser somente especialista em estruturas metálicas, por exemplo. E você tem um engenheiro estrutural que ele pode ser somente especialista específico em estruturas de concreto. Aqui tem diversas vagas, por exemplo, para engenheiro estrutural para dimensionar pontes. Então é uma área também muito específica. Então você está aqui como engenheiro estrutural para dimensionar ponte, não é para fazer outra coisa, tá? Então a engenharia estrutural, ela se divide muito nas especificidades da profissão, tá? Então, mas você tem escritórios também, que eu já trabalhei também aqui em escritórios, que você pode, dentro do escritório, você dimensionar tudo. Então eu dimensionava lá a estrutura de madeira, a estrutura metálica, a estrutura de concreto, né, sem problema nenhum. Então vai depender muito do perfil, mas eles tentam ser o mais específico possível, tá? E a parte de inspeções de engenharia diagnóstica, funciona um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? A gente, do mesmo jeito, a gente tem que se vender para o cliente, né, para o condomínio, né, que aqui a gente chama de associação. A gente tem que saber vender o escritório, mostrar a necessidade, e a gente tem essa questão de como montar os relatórios, porque existem relatórios diferentes para cada tipo de necessidade. Você pode ir fazer uma inspeção simples, como você pode ter que fazer uma restauração do prédio inteiro. E aí tem uma outra vertente que essa área de engenharia diagnóstica ela abre, que a mesma associação que nos contratou para fazer o laudo, ela pode nos contratar para fazer a fiscalização da recuperação estrutural. Então, não necessariamente você tem na ponta, executando, uma empresa de engenharia, uma empresa grande, você tem o que eles chamam daqui um contractor, que é como se fosse um construtor, mas ele tem uma licença e ele é hábil para fazer isso. Então, esse contractor ele é contratado para fazer a recuperação daquele edifício, por exemplo, e a associação contrata a engenharia para fiscalizar aquilo ali. Então, a engenharia diagnóstica ela pode nascer com uma simples inspeção de vistoria e ela pode terminar com um acompanhamento de construção. Tá? Então, essa é mais ou menos a forma que funciona aqui a engenharia diagnóstica e a engenharia estrutural. Um fator que fortalece muito aqui na Flórida essa questão da engenharia diagnóstica é que, devido ao colapso do edifício em 2021 em Miami, existe um estatuto novo da Flórida onde obriga e aperta um pouquinho essa questão dos prazos para a questão de validade desses relatórios, desses laudos de inspeção dos edifícios. Então, os edifícios eles são obrigados a fazer e eles têm que cumprir a data que foi estabelecida, né? E aí, como a gente trabalha com engenharia de inspeção e diagnóstica, a cada X tempo a gente tem que refazer e tem que revalidar o laudo. Então é assim, mais ou menos, que funciona a engenharia por aqui. Se tiver alguma coisa mais específica que vocês queiram saber sobre isso, deixa a pergunta nos comentários, que terei o maior prazer de poder responder a cada um de vocês, tá? Um outro ponto que chegou também para a gente é aquela pergunta, né, que a gente é acostumado no Brasil, né, o QI, né, o que indica. Se eu conhecia alguém, se não conhecia, se eu consegui trabalhar aqui através de uma indicação, como é que isso aconteceu para mim? Não. Eu não conhecia ninguém da área de engenharia aqui, eu não tive o empurrão de ninguém. O que a gente fez, eu e minha esposa, foi assistir vários vídeos de internet, ver como é que o pessoal fazia para procurar emprego aqui, o que é que a gente tinha que fazer aqui para poder se colocar e se mostrar visível para o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, essa questão, a gente assistiu muito vídeo do YouTube, a gente viu como é que formula a questão do currículo aqui nos Estados Unidos, é diferente de como faz no Brasil. Então aí é uma dica, a primeira dica do vídeo, é uma dica muito importante de você saber como você monta o currículo aqui para as empresas americanas. Se você enviar o currículo nos moldes brasileiros, eles não vão entender. Muitas empresas fazem o seguinte, quando você aplica para uma vaga pela internet, por exemplo, eles têm um filtro que a inteligência artificial faz. E aí, nesse filtro, você pode ser descartado, porque a estrutura do seu currículo, ela não bate com a similaridade do que eles estão acostumados aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira dica, faça o seu currículo nos moldes que se faz aqui nos Estados Unidos, para que você se torne um candidato, vamos dizer assim, de forma igualitária, tá? Para que você não seja cortado pela inteligência artificial. Então, eles usam muito aqui também a questão do LinkedIn, né, que é uma plataforma de rede social. Então, eles são muito fortes no LinkedIn. E outra plataforma que eles usam muito aqui para a questão do emprego é o Indeed. Tá? Então, é importante quem estiver procurando emprego, deixar o perfil do LinkedIn na estrutura do perfil que os Estados Unidos estão acostumados, que os americanos estão acostumados. Fiquem à vontade se quiser entrar no meu LinkedIn, vocês vão deixar aqui o link também, vocês podem entrar lá, vocês podem olhar como é estruturado o meu LinkedIn, que ele é exatamente nos moldes que é estruturado aqui para os Estados Unidos. Tá? Um outro questionamento que chegou aqui para a gente é sobre o mercado de trabalho. Será que o mercado de trabalho absorve? Será que não é muito sonho? Será que a gente não está querendo demais? Será que os Estados Unidos realmente tem essas vagas todas? Os Estados Unidos, eles geram, fiz uma pesquisa para trazer esses números atualizados para vocês. Os Estados Unidos, eles geram aproximadamente em torno de 25 mil vagas na área de engenharia civil por ano. Tá? E os Estados Unidos, eles formam por ano em torno de 11 a 12 mil
novos profissionais. Só que o mercado ele é muito aquecido. Então, parte dessas vagas que são geradas por ano de 25 mil vagas são pessoas que precisam, que precisam ter uma certa experiência, são profissionais qualificados. E aí é onde entra o outro vídeo que a gente fez falando sobre o visto, o EB2NIW, que aí eu vou deixar também aqui o link para vocês do vídeo para que vocês possam assistir. Quem não assistiu, dá uma olhada lá, que eu falo exatamente o que é o NIW. E aí é exatamente o que os Estados Unidos precisa hoje, que é o NIW, que é o profissional de qualificação excepcional. Então não é só 25 mil vagas para engenheiros recém-formados, não. Precisam, a boa parte dessas vagas, eles precisam de pessoas qualificadas para poder preencher, para que as empresas continuem crescendo e assim os Estados Unidos também crescem, tá? Então, esses dados do mercado de trabalho é muito importante para que vocês entendam que existe espaço para profissionais qualificados aqui nos Estados Unidos. Um outro ponto muito interessante também, para quem tem a curiosidade, é que como foi para conseguir o emprego aqui, vamos chamar assim, o primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. De antemão, eu digo para vocês que nada na vida é fácil. Né? A gente precisa ter foco e precisa ter um pouco de paciência e a gente tem que, em cima de cada negativa que você possa receber, você entender não por que você foi negado, mas entender aonde é que você pode melhorar para que você possa estar melhor na próxima entrevista, por exemplo, tá? Na próxima seleção. Tá? Então, eu separei aqui alguns pontos que vão vão ajudar a entender, algumas dicas importantes que vão ajudar a entender um pouquinho de como é para conseguir esse emprego aqui nos Estados Unidos. Primeiro ponto, que pode dificultar é o fato da gente vir de fora como um estrangeiro e não ter experiência no mercado de trabalho americano. Então, quando a gente vai para uma entrevista, uma dica fortíssima que eu digo para vocês, não mintam na entrevista, tá? Não mintam na entrevista, que não vai ajudar em nada. Então, o fato de não ter experiência nos Estados Unidos, eles podem entender aqui como você não está preparado, vamos chamar dessa forma, para os Estados Unidos. Mas, quem trabalha no Brasil, a quantidade de obra, a qualidade das obras e o que a gente faz no Brasil para transformar uma construção em realidade, para fazer aqui onde a gente tem todo um suporte, toda uma estrutura, qualidade de materiais, enfim, né, se torna, de certa forma, um pouco mais fácil da gente conduzir isso. Mas, infelizmente, eles não entendem dessa forma e, às vezes, para algumas empresas, o fato de não ter essa experiência aqui pode ser um problema, tá? Pode ser um ponto dificultoso nessa seleção. Um outro ponto importantíssimo, uma dica fortíssima também, é você saber se vender. Você precisa saber se explicar. Você precisa saber se mostrar como profissional qualificado. Se você não conseguir fazer isso, como é que a empresa vai entender que é importante contratar você, que você pode ser uma peça importante dentro da empresa? Tá? Então, você precisa saber se vender. Como é que você pode saber se vender? Você pode começar numa boa estruturação de currículo, numa boa estruturação de um LinkedIn, que é a plataforma que eles usam muito para buscar emprego, tá? E uma outra dica também, além dessas duas, da plataforma do LinkedIn e do currículo bem montado, faça também um portfólio, onde você vai contar a sua história, com fotos, pode ser com declarações de pessoas, enfim. Diversas formas, vocês podem pesquisar na internet e vocês vão achar diversas formas de como fazer um bom portfólio. Então, portfólio é um cartão de visita importante também quando você está em busca de emprego aqui nos Estados Unidos, tá? Essa questão de saber se vender, se você montar um LinkedIn bem montado, bem estruturado, nos padrões que eles estão acostumados aqui, você não precisa se preocupar, por exemplo, em estar correndo atrás demais, porque alguns headhunters, alguns recruiters, eles vão entrar em contato através do LinkedIn e aí começa a fase do saber se vender e saber se mostrar para o mercado americano, né? Um outro ponto também importante é a língua. E aí, se você não sabe muito bem o inglês, como é que você vai participar da entrevista? Como é que você vai saber responder as questões certas, tá? Mas dependendo da vaga que você está aplicando, tem vários vídeos na internet, vários vídeos no YouTube que você pode pesquisar lá, como entrevista para esse tipo de vaga, para aquele tipo de vaga, e tem vários tipos de comentários e de vídeos que vocês podem encontrar. Isso vai ajudar muito a vocês a saber como se posicionar e que tipo de informações vocês podem trazer para a entrevista, tá? Mas a língua é um fator que pode trazer um pouco de conflito no entendimento das perguntas e da forma como eles falam aqui nos Estados Unidos, tá? Uma grande pergunta que eles sempre fazem, principalmente quando a gente vem de fora: você precisa de sponsorship, que é a empresa patrocinar o seu visto, ou você já está hábil, já está pronto para trabalhar nos Estados Unidos? Então aí é a vantagem do NIW novamente, né, como eu falei anteriormente no vídeo anterior, que o NIW é exatamente isso. Os Estados Unidos aceitou você como um profissional excepcional sem ter a necessidade de estar debaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, de uma empresa lhe financiando. Então, muitas empresas não conhecem o processo de green card, muitas empresas têm medo de se envolver com isso porque falta de conhecimento. Então, se você disser para a empresa que você precisa de
de patrocinador, vamos dizer, para o visto, então é muito provável que seja descartado, a não ser que seja uma empresa que já vem em contato com você e quer transferir você para os Estados Unidos, aí a conversa é um pouco diferente, tá? Para vocês terem uma ideia, o profissional brasileiro, vamos chamar dessa forma, porque eu estou falando com profissionais brasileiros. Então, o profissional brasileiro, ele de certa forma, ele tem uma expertise um pouco melhor. Ele tem uma forma de resolver as coisas um pouco melhor. É tanto que há pouco tempo atrás, eu contratei lá no escritório um engenheiro brasileiro para trabalhar conosco, justamente por isso, porque ele tinha um perfil interessante para a questão de campo, mas que teria que aprender um pouco a questão de inspeção aqui nos Estados Unidos. Mas quem tem experiência de campo para trabalhar com inspeção é só entender o processo que vai se tornar mais fácil. Então, espaço para estrangeiro tem, você só precisa saber o que é que você vai e de que forma você vai se apresentar para as empresas e para as pessoas que estão contratando aqui nos Estados Unidos, tá? E sempre que vocês tiverem dúvida específica, podem mandar perguntas aí, podem mandar comentários, podem mandar mensagens através de rede social, que a gente terá o melhor prazer de poder responder as perguntas de vocês. E juntando assim sempre em blocos, que fica melhor, a gente transforma num vídeo, e esse vídeo vocês podem compartilhar com colegas que têm o mesmo sonho e ajudar mais pessoas a poder ter mais informações e poder organizar melhor a caminhada desse processo, tá? Um último ponto de hoje, do vídeo de hoje, é a questão da interferência do inglês. Será que o inglês interfere realmente? Será que ele é uma peça-chave para essa questão de conseguir um emprego, né, de poder trabalhar aqui nos Estados Unidos? O que eu digo para vocês com muita clareza e muita sinceridade é que sim, o inglês ele pode ser um divisor de água muito grande aqui, uma barreira para você conseguir o seu primeiro emprego. Mas por que isso? Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente pode fazer um e-mail, a gente pode fazer um relatório, enfim, pode ajudar em alguma coisa desse tipo. Mas um trabalho, ele não é só isso. Se você vai trabalhar no campo, você vai ter que conduzir a equipe de campo. Você vai ter que saber conversar com o pessoal de campo. Você vai ter que saber explicar procedimentos construtivos, corrigir o que estiver errado. Se você trabalha no escritório, você vai ter reuniões também para fazer no escritório. Você vai atender telefone de cliente ou do seu chefe, ou de um par, vamos dizer assim, que trabalha com você para tirar dúvidas ou para conversar. Enfim, a dinâmica do escritório, ela é totalmente variável. Então, é importante sim que você tenha algum conhecimento de inglês. Até porque parte dos colegas de trabalho, eles são de outras nacionalidades. Tá? Então, lá no escritório, a gente tem pessoas da Venezuela, a gente tem pessoas da Arábia, a gente tem pessoas de todos os lugares do mundo. Então, é importante porque, às vezes, até o sotaque, ele dificulta um pouco. Tá? Mas é importante, se você tem interesse de vir, se você tem interesse de começar essa caminhada, faz um curso para que você fique sempre, vamos dizer assim, ativando o seu cérebro para poder entender da melhor forma o inglês. Tá? E aí, você tem esses argumentos, como eu falei, de entrevista e de outros processos, então você precisa saber esse inglês da melhor forma que você puder saber. Não precisa ser muito perfeito, mas precisa saber entender e saber dialogar para que a sua mensagem ela seja transmitida e que você possa receber de forma correta a mensagem das outras pessoas, tá? Então espero que tenha respondido algumas perguntas para muitas pessoas que mandaram. Agradeço a vocês por essa participação. E esse nosso canal é para isso. Esse nosso canal é para responder as dúvidas de vocês e que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês quiserem e que tenham esse mesmo sonho de vocês. Não esquece de dar o like e até o próximo vídeo.